Está aqui com a gente no estúdio para responder as perguntas dos telespectadores a juíza Doraci Lamar, responsável pelo projeto de Justiça Móvel. Bom dia, doutora Doraci. Bom dia, Brenda. Bom dia, telespectador. E está conosco também o presidente do Detran, Edivaldo Cardoso. Bom dia, presidente. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Bem, vamos começar com uma dúvida do telespectador, porque é o seguinte: o que o Supremo Tribunal fez na semana passada, de certa forma, foi referendar o que a lei já dizia. E o telespectador quer saber o que isso significa. Vamos ver uma pergunta? Essa decisão agora, todo mundo que for parado na blitz vai ser preso? Olha, vai depender do caso, né? Cada caso é uma situação diferente. Agora, o que a lei prevê é que quando a pessoa estiver dirigindo embriagado, acima de 0,6 decilitros de álcool por litro de sangue, constitui crime. Então, nesse caso, geralmente o carro é apreendido, é aplicada uma multa, né? E a pessoa fica suspensa do direito de dirigir. Caso não seja detectado esses 0,6 decilitros, ainda existe a punição administrativa. Era isso que eu ia perguntar, né? O motorista, ele não deve dirigir depois de beber de jeito nenhum. Ele pode até não ser responsável criminalmente, mas ele pode ser multado por isso, né? Independente da quantidade. Exatamente. A legislação brasileira estabelece limite zero para álcool e direção. E separa em duas vertentes. Até 0,3 decigramas por litro de ar expelido pelo pulmão, feito pelo bafômetro. O problema é com o Detran, a autoridade administrativa. Acima, ele será encaminhado a uma delegacia de polícia, inquérito, e vai para a doutora apurar possível crime de trânsito. Agora, até aproveitando isso, eu queria que o senhor presidente do Detran viesse aqui comigo, porque existe sempre a dúvida do telespectador do que ele pode beber, o que significa esse 0,6% de ml por litro de ar expelido. Então, nós colocamos aqui, olha, um copo de uísque, cerveja, vinho, que são bebidas muito consumidas. Qual é a quantidade que um motorista pode beber e depois ainda dirigir? Vamos imaginar que quem for beber, numa atitude irresponsável, o limite é zero. Mas seja um indivíduo mais ou menos da minha idade, próximo de 80 quilos. Qualquer uma dessas bebidas que eu pudesse ingerir e depois fosse fazer o teste do bafômetro, iria acusar a presença de álcool no organismo e eu seria administrativamente imputado uma pena, punido. Multado, né? O uísque daria, para o meu caso, 0,14, o vinho 0,11 e a cerveja 0,09. Apenas uma dessas doses. Então, quer dizer, qualquer uma dessas doses aqui, um copo só de cada um, eu já estou ferindo a lei. Já está cometendo um ilícito administrativo. Você terá o carro retido, a CNH apreendida, um processo administrativo que pode culminar com a suspensão da CNH por 12 meses, além da multa de R$ 957. Uma multa pesada e a suspensão também, né? Então, quer dizer, o melhor realmente é sempre não beber antes de dirigir. Vamos voltar ali novamente, presidente do Detran, porque a gente tem mais uma pergunta para a doutora Doraci, que veio dos nossos telespectadores sobre esse caso. Como é que vai provar se o motorista está alcoolizado, está bêbado, se ele não pode fazer o teste de bafômetro? Porque não pode, diz que não pode ter prova contra si mesmo, né? Não é obrigado a fazer. Não é obrigado a fazer o teste de bafômetro. Hoje a maioria dos motoristas, depois de beber e dirigir, ele se recusa. Mas isso não impede uma punição, impede? Olha, esse é um princípio constitucional que estabelece que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. E, realmente, a pessoa não é obrigada a fazer a prova do bafômetro. E a forma ideal de se medir essa quantidade de álcool seria pela prova do bafômetro ou então pelo exame de sangue. Mas a própria lei, ela admite que essas infrações sejam comprovadas por outros meios de prova. Eu acho que o que nós precisamos de fazer é que o juiz precisa se reinventar. O juiz não pode ficar adstrito ao simples cumprimento da lei, ele tem que observar também os princípios constitucionais, ele tem que observar a Convenção Internacional de Direitos Humanos, né? E estudar o que é mais importante, o que é melhor. Nós temos que priorizar os interesses públicos em detrimento dos privados. Bem, a fiscalização hoje está preparada para esse motorista que se recusa a fazer o bafômetro, para ele analisar e poder
cercear melhor a justiça para julgar o caso do motorista embriagado que não quis fazer o teste? São duas, novamente, situações distintas. Primeiro, com a Operação Balada Responsável, 16% dos condutores no início se negavam a realizar o teste do bafômetro. Esse número caiu para aproximadamente 3,5%, 4% nas últimas semanas. Demonstra uma adesão. Mas o motorista que, parado na blitz da Balada Responsável, ele é informado de que ele pode ou não fazer o teste do bafômetro. Ele não fazendo, estará, segundo o código, configurado ou pode-se configurar o ilícito administrativo, que é aquele que é de competência do Detran, que significa a suspensão da CNH, a possibilidade de suspensão da CNH por 12 meses, retenção do veículo e a aplicação da multa. Porque o agente de trânsito vai fazer a constatação do teste de alcoolemia, olhos vermelhos, hálito, comportamento que não é condizente com a realidade do homem comum. Todos os meios em direito admitidos podem servir para a prova no processo administrativo. Até interrompendo, senhor, é muito comum, a gente consome muito cinema americano, né? Então, assim, é muito comum nos filmes, a gente vê aquela cena assim, em que o policial coloca o motorista para fazer um 4, para andar numa linha reta, para ver se ele está com suas faculdades, se não está alterado pelo álcool e tudo mais, né? Quer dizer, hoje a fiscalização, seja o Detran, seja o policial do batalhão de trânsito, ele tem esses instrumentos, até que ponto ele é permitido ir para comprovar que aquele indivíduo ele bebeu e foi dirigir? Com relação ao ilícito administrativo, ele tem todas as condições de fazer prova para que o Estado possa imputar aquela responsabilidade, constatando com perguntas, com um questionário que é preenchido, averiguando se há indícios de consumo de bebida alcoólica naquele veículo e, mais importante, é preciso ficar claro que o agente público, ele tem fé pública. Se ao final do teste de alcoolemia ele constata que aquele cidadão ingeriu bebida alcoólica e ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, ele inverte o ônus da prova no processo administrativo. Ele que terá que, no Detran, dizer que não bebeu. Nós vamos dizer que ele bebeu e a consequência é essa, da suspensão da CNH por 12 meses. Bem, a senhora acredita que esse posicionamento do STF, que foi, digamos assim, um referendo ao que a lei já dizia, ela dá mais instrumentos para a justiça agir e punir esses motoristas que insistem em beber depois de dirigir? Sem dúvida que sim. O Supremo é o guardião da Constituição. O Supremo é o que determina, geralmente, as decisões dos órgãos inferiores. Vamos ver, então, mais uma pergunta dos nossos telespectadores? Quando a pessoa se recusa a fazer o teste do bafômetro, como é que a justiça vai julgar nesse caso? Nesse caso, já foi respondido, né? Nós usaremos os outros meios de prova em direito admitidos. E como já disse o presidente do Detran também, quando as pessoas são pegas dirigindo embriagadas, são feitos aqueles testes, né? E se a pessoa se recusa a utilizar o bafômetro, a lei já prevê que, independentemente de prova ou não, ela recebe a multa administrativa, suspensão. Então, isso é uma tendência de que a pessoa que realmente não está embriagada, que ela se submeta ao bafômetro. Certo.